Caros irmãos, no ideal espírita, que o Senhor Jesus abençoe esse nosso encontro. Disse-me o Senhor Romeu que hoje é dia dos namorados. O Espírito de Emmanuel tem uma mensagem na qual ele diz: caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, raros são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Se habitas um corpo masculino, conforme as tarefas que te foram assinaladas, se encontraste essa ou aquela irmã que se te afinou com o modo de ser, não lhe desarticules os sentimentos a pretexto de amá-la, se não estás em condições de cumprir a própria palavra no que tange a promessas de amor. E se moras presentemente num corpo feminino, para o desempenho de atividades determinadas, se encontraste esse ou aquele irmão que se harmonizou com as tuas preferências, não lhe desarticules os sentimentos a pretexto de desejar-lhe a proteção, caso não esteja na posição de quem possa honrar os próprios compromissos. Não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não nos será lícito esquecer os suicídios e homicídios, os abortos e crimes nas sombras, as injúrias e as retaliações que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas espoliadas do afeto que lhes nutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a divina justiça, porque ninguém na terra pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro. E nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida quando isso acontece por nossa causa. Certamente que muitos desses delitos não estão catalogados nos estatutos da sociedade humana, mas não passam despercebidos nas leis de Deus que nos exigem, quando na condição de responsáveis, o resgate justo. Tangendo este assunto, lembramos-nos automaticamente de Jesus perante a multidão e a mulher sofredora, quando afirmou peremptório: aquele que estiver isento de culpa, atire a primeira pedra.
Todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, estamos altamente compromissados em matéria de amor e sexo. E em matéria de amor e sexo, irresponsáveis. Não podemos estranhar os estudos respeitáveis nesse sentido, porque um dia todos nós seremos chamados a examinar semelhantes realidades, especialmente as que se relacionem conosco, que devem ser efetivamente muito amargas, mas que devem ser ditas. Adverte ainda o Espírito de Emmanuel para que pensemos bem, porque alguns centímetros de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifícios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira epístola, no capítulo 10, versículo 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Diz o Espírito de André Luiz que toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz de espírito é acontecimento de enorme importância no mundo de si mesmo. E se nós fazemos do sexo um instrumento de respeito, nós somos preservados na nossa comunhão afetiva. Caso contrário, os espíritos das trevas enrodilham-se conosco para sentir as mesmas sensações que sentimos. É muito difícil ajudar a multidão quando ainda não aprendemos a ser úteis dentro de casa. Casar-se, imperioso saber para quê. As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. E a felicidade na comunhão afetiva não é um bolo que vem pronto, é uma construção do dia a dia. Se nós erguemos o lar por amor, tão só por amor conseguiremos conservá-lo. E não será exigindo isso ou aquilo de quem nos compartilha o teto e a existência que o conseguiremos. Somente a doação em apoio do companheiro é que assegurará a estabilidade da união. Se nós sabemos que a tolerância, o perdão, a simplicidade, a humildade resolvem os problemas, não hesitemos em dar o primeiro passo e nem nos esqueçamos de que casar-se é uma tarefa para todos os dias. E é tão importante o lar na terra que nem o próprio Jesus, quando veio ter conosco, dispensou um. Os amigos espirituais dizem que o lar é uma conquista sublime.
que os homens vão realizando muito vagarosamente. Diz André Luiz, se não me engano, no Mundo Maior, dignifica a tua existência de homem honrando o sacerdócio feminino. Nós lemos a história quando Roma dominava o mundo. Castro Alves tem um verso que ele define mais ou menos a situação. Gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma encharcada de treva estendia a escravidão. Então o povo chorava aflito, esmagado pelo poder totalitário de Roma. Roma dominava o mundo, mas se esqueceu do lar. Quem lê, ou quem leu há 2000 anos, vai entender o que eu estou dizendo. Então o Império Romano ruiu porque Roma esqueceu de formar cidadãos em casa. Hoje nós temos a grande nação americana, os Estados Unidos, que domina o mundo, mas está se descuidando do lar. Muitos dos presidentes americanos foram césares romanos. Por ironia, o símbolo de Roma era a águia. Dos Estados Unidos também a águia romana, a águia americana. No Brasil nós temos a formação cristã, a formação do lar. Se o lar não fosse coisa tão importante e primordial na nossa existência, Deus já tinha mudado o sistema. Aquele aconchego da família, a mesa posta, o pão de cada dia. Muito importante o lar na nossa vida. Nós só vamos saber da grandeza de um lar quando nós perdermos o lar. Então é preciso que a gente reflita sobre a imensa responsabilidade quando a gente está namorando de que se projeta um lar. Da imensa responsabilidade que teremos perante a vida maior. Mesmo no caso de uniões enfermas. Porque o lar, quando formado nas bases do amor, não adoece. Então é preciso que nós meditemos em tudo isso. Que exerçamos o papel de pai e o papel de mãe. Se você desposou aquele companheiro que era o teu sonho de ideal e ele fracassou, é um motivo a mais para você demonstrar a resignação e a renúncia. Eu me lembro, a gente fica muito preocupado em dar aos nossos filhos aquilo que eles não precisam. Estamos preocupados em que nossos filhos tenham lá 10 camisas, 20 pares de sapatos. Aí a pessoa diz assim, eu estou trabalhando para dar o melhor aos meus filhos. Engano seu. Você está trabalhando para que os vizinhos digam que você progrediu. Porque para você dar um par de sapato a mais que ele não está precisando, você deixa de dar o que ele está mais precisando, que é a sua companhia, as suas advertências, o seu carinho, o seu amor. Antigamente era o trabalho de dia e a oração à noite. Hoje é a folga de dia e a televisão
de noite. Raramente nós temos tempo para conversar com os nossos filhos, para ouvi-los. Eu ouço jovens que dizem assim: ah, mas não dá para conversar, dialogar com meus pais. Eu às vezes digo assim: ele não teve as mesmas possibilidades que você teve de frequentar uma escola, uma faculdade, de ler os livros que você leu. Ah, não, mas eles são muito quadrados. Eu digo: quando os pais deixam de ser quadrados, as filhas ficam redondas. Então é preciso que a gente medite sobre a importância de um lar na Terra. Estava me lembrando há pouco do lar do Chico Xavier. Esse homem nasceu numa pobreza extrema, numa dificuldade muito grande. Basta dizer que o pai dele vendia bilhete em 1910, né? Bilhete de loteria. Se isso não dá nada até hoje, imagina o que dava naquela época, né? Ele teve 9 filhos com Dona Maria João de Deus. Depois Dona Maria desencarnou, ele tinha de 4 para 5 anos e ele foi entregue a uma senhora, vamos dizer que ela era um pouco nervosa, que dava a ele 3 surras de vara de marmelo por dia. Uma de manhã, uma à tarde e uma antes de dormir. Aí, quando ela desencarnou, o pai desfez o lar. Então foi entregando os filhos, um ali, outro lá, e o Chico caiu com essa mulher meio nervosa que fazia isso com ele. Bom, ela espetava gastos na barriga dele, porque quando ele falava que estava vendo espírito, ela falava: você está com o diabo no corpo, e contra o diabo só gasto. Enfiava gasto assim, deixava 3 dias pendurado. Aí, ele um dia foi para o fundo do quintal, no meio das bananeiras, e a mãe dele tinha dito: meu filho, todo mundo vai dizer que eu morri, mas você não acredite, porque eu voltarei. Então, na mente dele não havia dúvida, a mãe dele ia voltar. Aí ele estava assim, lá no fundo do quintal, a mãe dele apareceu para ele no meio das bananeiras. Ele disse: mãe, por que a senhora demorou tanto, mãe? Eu estou sofrendo muito. Olha, a madrinha, faz 3 dias que eu não como nada. Pensa que ela falou: ai, coitadinho do meu filhinho, não sei o quê, como nós fazemos com os nossos. Por isso que cresce uma turma assim, meio que nem macarrão cozido, né? Não para de pé de jeito nenhum. Excesso de carinho prejudica tanto quanto a falta de carinho. Ela disse assim: o jejum fortalece a alma. Ela falou: ah, mãe, mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa, né? Ela disse assim: então você ora, Jesus, que eu vou ver o que eu consigo fazer por você. Aí ele ficou lá ajoelhado, de olho fechado. Quando ele ouviu um barulho, ele abriu o olho, tinha um enorme cão policial com um jatubá na boca. Deixou cair nos pés dele assim e saiu. Aí a mãe dele apareceu novamente e disse: misture o jatubá com água, que ele vai te fortalecer pelos 3 dias que você ficou sem alimentação. Mãe, mas ela não vai voltar mais, eu estou sofrendo muito. Olha, se você sofrer com resignação, Jesus vai mandar um anjo para tomar conta de vocês. Que era onde eu queria chegar, né? Que era o lar. Aí o seu João Cândido Xavier, sentindo as necessidades de casar-se novamente, ele escolheu uma moça de nome Cidália. E a Cidália disse: olha, João Cândido, eu só me casarei com você com uma condição: se você trouxer os seus 9 filhos para que eu os crie. É mole? Igualzinho a gente quando está de olho num viúvo, né? A gente fala assim: eu me caso com você só depois que você se desfizer dos seus filhos, né? Mas aí ele chamou todos os filhos de volta e o Chico foi o último a chegar. Ele ia refazer o lar desfeito.
que foi uma das maiores bênçãos da vida do Chico. O Chico foi o último a chegar, ele vinha com aquele camisolão, como era costume na época, né? Quando a dona Cidália ajoelhou para o abraçar, ela percebeu que o ventre dele estava inchado. Ela tentou levantar a camisola, mas ele não quis, ele tinha muita gente na sala, os irmãos, as irmãs, ele ficou com vergonha. Então ela deu a mão para ele e eles foram andando em direção ao quarto. Quando ela levantou, que viu aquele ventre em feridas, ela disse: meu filho, quem é que teve coragem de fazer isso com você? Eu vou te dizer uma coisa, enquanto eu viver, ninguém mais vai lhe encostar a mão. E ela cumpriu isso à risca. Aí quando ela foi saindo do quarto, ela deu a mão para o Chico. Olha, é um gesto tão pequeno, porque um lar não se forma de grandes coisas, são pequenos gestos de renúncia que garante a paz no lar. Ela deu a mão a ele e ela diminuiu o passo para que o passo do Chico pudesse alcançá-la. E ele percebeu que ela estava preocupada com ele. Ela disse: nessa mulher eu posso confiar, porque ela está preocupada com o tamanho do meu passo. Olha que gesto pequeno. E ele, quando contou isso, para mim tinha mais de 70 e tantos anos. Ele nunca mais esqueceu. Aí ela falou assim: você sabe quem eu sou? Ele falou: sei, sim, senhora. Quem que eu sou? Ele falou: a senhora é o anjo que a mamãe falou que Jesus ia mandar para tomar conta de nós. Então ele refez o lar, teve mais 5 filhos com Dona Cidália. E a Dona Maria João de Deus desencarnou, continuou do lado de lá e continua até hoje. E a Dona Cidália, quando o Chico estava para desencarnar, o Chico estava com quase 21 anos. Aí, diálogo com ela, que surgiu aquela história dos irmãos do arco-íris, que não é o que eu quero contar hoje. Aí ela desencarnou tudo, e o tempo passou. E agora, recentemente, mas muito recentemente, o Chico estava sentado na mesa dele, e tinha uma pessoa ao lado dele, e ele começou a chorar. Mas chorar assim de correr e pingar assim naquele terno surrado dele, né? Aí ele disse para a pessoa: olha, você me desculpe as lágrimas, mas faz 35 anos que eu não ouço a voz da minha mãe. A mãe dele deve ter desencarnado em 1915, né? Mas apareceu para ele algumas vezes. Aí eu disse: ela estava aqui desse lado. Aqui não dá até um frio quando ele aponta o lado assim pra gente, né? Ela chegou aqui e falou: Chico, eu vim me despedir de você porque eu não sei se eu vou estar aqui mais quando você voltar. Eu vim te dizer, vim te visitar hoje, porque hoje eu recebi meu diploma de assistente social. 26 anos de estudo de faculdade do lado de lá, igualzinho lá de cá. Nós achamos que 4, 5 anos já é uma eternidade, né? A mãe dele hoje fala 4 idiomas, inclusive o alemão, para conversar com os obsessores lá desencarnados na Segunda Guerra. Então ela diz: olha, eu vou para a Terra, teu pai vai nascer agora em 1998. Então os benfeitores espirituais perguntaram para ele com quem que ele quer se casar. E ele disse que só volta para a Terra se for para casar comigo. Então ele vai nascer em 98 e eu vou nascer nos primeiros dias do ano 2000. Mas eu vim me despedir porque de 98 até que eu reencarne eu vou ficar ao lado dele 24 horas por dia para evitar um acidente vascular, uma queda, não sei o quê. Depois nós vamos nos reencontrar. Mas eu fui procurar Cidália, que foi a segunda mãe do Chico, né? E disse: Cidália, você tem todos os direitos de se casar com ele, porque quem aguentou ele muito mais tempo foi você, tal.
Mas ele disse que só reencarna se for para casar comigo. Então eu vim te convidar para saber se você quer ser a nossa primeira filha. Aí a dona Cidália aceitou e ela falou, olha, nós duas somos muito pobres na terra, nós éramos ignorantes, elas não liam nem escreviam. Alguma coisa que você queria, ou que eu possa fazer por você? Ela disse, Dona Maria, olha, eu sempre quis aprender piano, mas nunca me foi possível. Ela disse assim, então eu vou imprimir na minha alma, no meu perispírito, que a minha primeira filha seja uma mulher e que venha com vontade de aprender piano. E vai renascer como filha dele. Então eu fico pensando, gente, coisas de tantos anos atrás não se apagaram na memória deles, né? São pequenos gestos que vai educar seus filhos. São pequenos gestos de amor, de renúncia, de compreensão, de tolerância, de paciência. Que nós precisamos realizar. Da minha própria experiência pessoal, tem um gesto do meu pai que eu não esqueço. Para mim é inesquecível. Eu devia, isso foi em 46, 47, eu devia ter 4 para 5 anos. Nós éramos uma família muito pobre, somos até hoje, mas agora já é um pobre que não passa fome, né? E meu pai era lavrador, minha mãe lavava roupa para fora. Eu sei que aquele Natal meu pai perdeu tudo que tinha por causa de uma geada. Eu morei aqui em Votuporanga por volta de 47, por aí. Ninguém aqui tinha nascido na época, né? Eu estou aqui há 45. Aí, tá vendo? Aí ele chamou todos os filhos e disse, olha, esse ano eu não vou poder dar nada. E quem é da minha época lembra que a gente enchia um sapato de grama e punha debaixo da cama para que o Papai Noel viesse botar o presente. Ele falou, eu não vou pôr nada porque eu não tenho nada. Todo mundo, todos os filhos foram dormir, mas todo mundo encheu o sapatinho e pôs debaixo da cama. É um gesto tão grande da alma dele, né? Que no dia seguinte amanheceu um doce, em cada sapato, uma moeda de 2.000 réis, que não dava, acho que, para comprar outro doce. Mas eu nunca esqueci esse gesto de amor dele. Eu estou com 53, isso deve ter aproximadamente 48 anos. Nunca esqueci. Então é isso que o teu filho vai lembrar de você. Não vai lembrar de você, meu pai ganha tantos 1.000 reais por mês. Não adianta ganhar o mundo todo e perder os filhos, não é mesmo? O amor dos filhos. E perdoar sempre que necessário. Gente, o perdão é uma necessidade na vida diária de cada um. Jesus ensinou o perdão desde que nasceu. Nós esqueçamos qualquer ofensa, qualquer mágoa. Tem gente que vem para o centro espírita pensando que está com mediunidade, que está doente, que está com isso, que está com aquilo, está nada. Às vezes a pessoa está com uma mágoa muito profunda no coração que ela não conseguiu perdoar, desculpar. Quando Jesus manda que nós nos perdoemos, é porque o perdão é bom para quem perdoa, não é para quem é perdoado. Você perdoando ou não perdoando, a pessoa vai pagar do mesmo jeito. Agora, você perdoando é melhor para você. Quando ele diz assim para a mulher,
sofredora, teus pecados te são perdoados porque tu muito amaste. Ele poderia ter falado, porque tu foste muito amada. Há uma história, eu não lembro o livro, mas é da Maria Dolores, que ensina uma grande história de perdão. Não vale a pena carregar ressentimento. Quem não perdoa carrega um peso desnecessário. Quem não perdoa é porque ainda não aprendeu a amar. Os apóstolos de Jesus, depois da sua partida, fundaram uma casa que era um refúgio de amor da Boa Nova, denominado Casa do Caminho. Abrigava um montão de pessoas em prova, entremostrando fartamente doença, inquietação, cansaço, desalinho. O sol se despedia no poente. Tudo em Jerusalém, ao entardecer, requeria parada de lazer depois do dia quente. Entretanto, na casa do Senhor, intensa prosseguia a tarefa de paz, de compreensão e amor. Enfermos sem família que os quisesse, doentes mentais em desvalia, mulheres desoladas, crianças sem ninguém acolhidas nas calçadas, junto aos companheiros de Jesus, alinhavam-se em prece, pedindo ao céu socorro, amparo e luz. No transcurso do dia que findara, Simão Pedro suara e trabalhara tanto que se acolhera só em singelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Mas um dos assessores veio apressado pelos corredores e disse-lhe através da voz tremente: Irmão Pedro, chegou à nossa porta um velhinho em feridas. Ele geme e chora entre dores incontidas. É o rabino Joás que conheceis, antigo fazedor de nossas leis. Pedro aprumou-se e respondeu como quem se arrojara em intenso asco: Joás, filho de Aquim, o terrível carrasco, que odeia o mundo galileu? Depois inquiriu do jovem emissário: Não conheces a trama do Calvário? Pois não sabes, nos textos em que estudas, que foi ele um dos vários matadores que aconselharam Judas a complicar o mestre inesquecível. E dando um murro à mesa, juntou: É impossível. Aqui não entrará semelhante traidor. Que ele sofra por lei da natureza remorso e enfermidades entre gritos de dor. Cumpro o que penso e falo. Eu mesmo irei à porta a fim de despachá-lo. Caía a noite devagar. A penumbra envolvia o grande lar. Pedro avançava para a entrada, mostrando na expressão a alma rude e agitada. Mas quase rente à porta,
um homem sereno. Nele cravou o olhar claro e profundo. O apóstolo excitado reconheceria, fosse onde fosse, em qualquer lugar do mundo. Era Jesus, o mestre nazareno. Empolgado de pranto e alegria, Simão interrompeu o passo apressado e disse meio atarantado: aqui vinde, Senhor, ordenai o que for de vosso agrado. O Cristo replicou, carregando de amor as sublimes palavras que trazia: compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Ainda não pudeste esquecer as horas de agonia de nossos dias diferentes. Mas ouve, Simão, é preciso abrandar o coração. Perdoar cada ofensa é prosseguir em paz. Pedro, eu vim pedir-te por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora. É um pobre penitente que se escora na chaga que carrega. Um enfermo infeliz de alma cansada e cega, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda nossa fala de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não te detenhas, vai. Lembra o infinito amor de nosso Pai. Cada qual pagará pelas culpas que tem na justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, Pedro, cabe sempre a tarefa do bem, aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim. Faze o bem a Joás, qual se o fora por mim. Dissolveu-se na sombra a divina figura. O apóstolo chorou, tocado de amargura. Depois ganhou a forte em ritmo apressado. Um homem seminu jazia esfarrapado, estirado no chão à sua própria frente. O antigo pescador contemplou o doente e inquiriu sobre ele ao tristonho rapaz que se punha a assisti-lo. O moço esclareceu: amigo, este é Joás, que pede proteção e abrigo ao teto deste lar. Está mudo, com febre, desprezado. Recebei-o por Deus ao vosso lado, como tutelado e amigo. O rabino de outrora, hoje é um triste mendigo. Transformado Simão, alçou Joás ao nível do seu próprio coração. Depois disse ao rapaz, que se punha a ouvi-lo de maneira atenta: ide em paz, deixai Joás conosco. É nosso irmão. Ele pertence agora ao nosso amor, tal qual se fez e tal qual se apresenta. E enquanto o moço sai, como quem não se atrasa, a fim de prestar conta aos seus chefes hebreus, Pedro ainda acrescentou em voz tranquila e serena: ele será mais nosso em nossa casa, pois esta casa não é minha, esta casa é de Deus. Muita paz, que Deus nos abençoe.